Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim começar com vocês mais uma videoaula. Nessa minha videoaula, estarei compartilhando com vocês a videoaula desse mimo aqui que eu dou para as minhas clientes. É um descanso de copo, né? Um descanso de copo, um descanso de xícara, mas as minhas clientes às vezes até utilizam aí como toalhinha, tá bom? Então, aqui estarei compartilhando com vocês como que eu faço a aula, né, dessa peça aqui. Os materiais que estarei utilizando, meninas, eu peguei aqui para estar utilizando uma bolinha. O peso varia de 20 a 25 gramas cada descanso de copo, tá? Então, eu peguei uma bolinha e ainda me sobrou essa bolinha aqui, eu compartilhei com vocês a aula, tá? Então, o material que eu utilizo é a ordem 6, a agulha é essa daqui, eu utilizo a 3,5, tá? Lembrando que vai variar o peso da espessura do barbante de vocês e do ponto de vocês também. Mas aqui no meu ponto varia de 20 a 25 gramas. Então, por exemplo, esse aqui ficou 23 gramas e esse bege ficou 21 gramas. Então, eu utilizo a agulha 3,5 para estar produzindo. Vocês também vão estar utilizando a agulha aí de preferência de vocês. O barbante ordem 6 aí da fábrica Crochete, o contato deles está aqui embaixo na descrição do vídeo, para vocês estarem adquirindo. Aí, durante também, para os aremates, né, eu utilizo a tesoura, utilizo a agulha de tapeceiro, tá? Então, eu utilizo a agulha de tapeceiro, um avio, né, um isqueiro aí para estar ligando minha vela, porque eu faço o aremate com o fio de polipropileno, então, e o polipropileno branco aí da fábrica Crochete, também que eu utilizo. Então, a medida desse descanso de copo, então, peso o total de 20 a 25, medida 14 centímetros. Então, agora, bora pra aula. Então, meninas, peguei aqui, né, minha bolinha, e vou estar fazendo agora o descanso de copo, tá? Então, para vocês estarem vendo. Começo com o laço fácil, vocês podem estar utilizando o laço fácil ou aí 5 correntinhas, né? 5 ou 10. Então, fiz meu laço fácil, agora vamos começar aqui. Faço um ponto baixo, já vendo uma puxadinha no meu laço fácil. Em seguida, subo com mais uma correntinha. Aqui eu faço só com 2 correntinhas, tá? O ponto baixo, no caso, de uma correntinha para subir. Aí, mais uma para separação, tá? Então, 3 correntinhas. Mas, se vocês fazem o ponto alto aí com de vocês, se vocês quiserem fazer 3 para representar o ponto alto, 3 correntinhas pode fazer. Aí, acrescento mais uma para ali a separação, tá? Entre um ponto alto e outro. Agora, mais um ponto alto. Mais uma correntinha, mais um ponto alto aqui na base. Mais uma correntinha, mais um ponto alto aqui dentro do círculo mágico, tá bom? Então, dentro do círculo mágico, a gente vai fazer aqui o total de 12 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, total de 12 pontos altos separados por uma correntinha. Trabalhando aí no círculo mágico, tá bom? Trabalhei aqui, ó, meus 12 pontos altos, separados por uma correntinha. Então, tem um total de 12 pontos altos, contando essas 2 correntinhas iniciais aqui, que é o meu primeiro ponto alto. Vou pegar agora o barbante aqui, o aremate, vou tirar ali do meio e vou puxar pra trás, tá? E daí eu venho aqui e aperto o miolinho. Então, ó, apertei o miolinho. Agora, uma correntinha e vamos finalizar essa carreira. Conto de baixo pra cima, 1, 2. Então, na segunda correntinha, né, que foi aí meu primeiro ponto alto, eu venho e finalizo, ó. Ficou dessa forma aqui. Agora, a gente vai vir e estarei vindo aqui, ó, dentro dessa uma correntinha, tá? Então, eu venho aqui nessa uma correntinha e faço um ponto baixíssimo. Dentro dessa uma correntinha, agora a gente vai trabalhar dentro dessas uma correntinha que a gente fez aqui na base. Então, que nem eu falei, círculo mágico ou 5 a 10 correntinhas, em seguida, a gente vai estar fazendo aí 12 pontos altos com uma correntinha de separação. Então, eu já tô aqui na minha correntinha, né? Agora, eu venho e faço 2 correntinhas para subir pro meu primeiro ponto alto. Aí, se vocês fazem com 3, podem fazer. Dou uma laçada e um ponto alto na mesma correntinha de base, ficando com 2 pontos altos. Uma correntinha, em seguida, no próximo espacinho, né, de uma correntinha de base, 2 pontos altos. Então, essa carreira vai funcionar dessa forma: uma correntinha e 2 pontos altos
na próxima correntinha de base. Então, toda a nossa carreira, estarei fazendo dessa forma aqui, tá? Então, 2 pontos altos, ó. Então, vai ficar 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Então, cada espacinho aqui, ó, de uma correntinha na base, vai ficar dessa forma, com 2 pontos altos e uma correntinha de separação, tá? Ó. Então, agora eu vou fazer até aqui no finalzinho, aí vou mostrando para vocês. Lembrando, querem acrescentar correntinha, querem acrescentar ponto alto, podem acrescentar, tá? Então, vou dar continuidade aqui. Prontinho, ó, cheguei aqui no final, ficou dessa forma aqui, ó. Então, 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Agora, aqui no finalzinho, uma correntinha de separação, né? Conto de baixo pra cima, 1, 2. Na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo, tá? Ficando dessa forma. Agora, eu vou caminhar em cima do próximo com ponto baixíssimo, do próximo ponto alto, né? E chegando aqui na uma correntinha de base. Então, com ponto baixíssimo também, né? Agora, eu vou estar trabalhando dentro dessas uma correntinha. Vou estar fazendo 2 correntinhas para o nosso primeiro ponto alto, em seguida, 2 pontos altos na mesma correntinha de base, totalizando 3 pontos altos com as 2 correntinhas iniciais aqui, tá? Então, 3 pontos altos, uma correntinha, pulo esses 2 pontos altos, venho trabalhando nessa uma correntinha aqui da base. Então, mais 3 pontos altos. Fazendo dessa forma. Agora, a gente vai trabalhar só assim. Uma correntinha, 3 pontos altos na próxima correntinha de base. A gente vai estar trabalhando só dentro das correntinhas aí de base, tá? Então, ó, ficou dessa forma. 3 pontos altos, uma correntinha, pulando os 2 pontos altos da base, mais 3 pontos altos, pulando aqui as 2 pontos altos da base, faço uma correntinha e 3 pontos altos trabalhando em cima de uma correntinha da base, tá? Então, ficou dessa forma, agora eu vou trabalhar até aqui no finalzinho, aí eu vou mostrando para vocês a continuidade. Prontinho, cheguei aqui no final, né? Então, fiz aí toda a minha carreira com 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Cheguei aqui no final, agora, vamos fazer uma correntinha, conto de baixo pra cima, 1, 2. E é sempre dessa forma, né? Pra finalizar aí a carreira. Então, agora, vem com pontos baixíssimos até chegar na uma correntinha aqui de separação, tá? Cheguei na minha uma correntinha de separação, agora eu vou fazer 2 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, em seguida, mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos, né? As 2 correntinhas e mais o ponto alto, em seguida, 2 correntinhas, dou uma laçada e venho aqui na mesma uma correntinha de base, fazendo 2 pontos altos. Pra formar assim, ó, deve ficar 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos na mesma correntinha da base, tá bom? Em seguida, uma correntinha, aí eu venho daí pulo esses 3 pontos altos na próxima correntinha de intervalo com 2 pontos altos e vou fazer a repetição. Então, 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos, e daí, vamos aí fazer uma correntinha e pular esses 3 pontos altos e vir nessa uma correntinha da base ali, no intervalinho, fazer novamente a repetição. Então, vai ficar dessa forma aqui. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo intervalinho de uma correntinha aí na base. Então, ó, ele ficou dessa forma aqui, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui. Essa carreira aqui. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, uma correntinha de separação. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha de separação. Trabalhando só aqui na uma correntinha da base, tá? Pulando sempre esses 3 pontos altos. Então, agora, eu vou dar sequência aqui no meu. Quando tiver aqui no finalzinho, eu volto aqui com vocês. Eu cheguei aqui no final, vocês podem ver, ó, que a minha peça, ela não sobra ponto. Ela fica bem assentadinha ainda. Mas, se por acaso a sua ficar embabadada nessa carreira, o que você pode fazer? Aqui, no meio dos leques, fazer só com uma correntinha, tá? Então, daí, você só faz com uma correntinha aqui e uma correntinha aqui. Ele também vai diminuir a quantidade de pontos. Ou, se vocês quiserem fazer também, vocês podem estar repetindo essa carreira anterior. Fazer, em vez de fazer já o aumento aqui, vocês fazem mais uma carreira igual a essa, só que daí com 2 correntinhas aqui em vez de uma. Então, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos nessa carreira que eu fiz aqui. E depois vem com essa daqui e a próxima, tá? Então, vai da preferência de vocês. Mas, para o propósito aqui,
né? E o meu ponto tá bom. Aí, vocês têm que ver porque cada artesão tem uma tensão de ponto, né? Ó, uma correntinha, vem de baixo pra cima, 1, 2. Na segunda correntinha, vem com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar até nessas duas correntinhas aqui de base. Então, com pontos baixíssimos, eu caminhei. Agora, eu vou estar fazendo duas correntinhas para o nosso primeiro ponto alto, que ele equivale ao ponto alto aqui, né? Então, dou uma laçada e faço o total de 4 pontos altos nessas duas correntinhas de base, tá? Para a gente totalizar 5, que dessa forma, com as correntinhas, aí a gente totaliza 5, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, porque as correntinhas valem com ponto alto. Sem nenhuma correntinha, eu venho aqui, ó, e faço um ponto baixo, tá? Então, dou uma laçada, venho aqui nessas duas correntinhas de base com 5 pontos altos aqui dentro. Então, daí, vocês vão ter que ver no ponto de vocês e adaptando, tá? Que cada artesão tem uma tensão de ponto, então, isso vai variar um pouquinho. Mas, vocês adaptem aí, ó. 5 pontos altos, sem nenhuma correntinha, venho nesse ponto baixo, nessa correntinha aqui, né? De base com um ponto baixo, ficando dessa forma aqui. E agora, a gente dá sequência, tá? Então, dou uma laçada, faço 5 pontos altos aqui nessas duas correntinhas do vizinho, né? Então, e a gente vai trabalhar a carreira toda dessa forma, tá? Venho aqui na próxima, por esses 2 pontos altos, venho aqui na correntinha de base, né? Uma correntinha com ponto baixo. Então, essa carreira a gente vai trabalhar toda dessa forma, tá? Ó, aqui eu fiz 5 pontos altos, 2 correntinhas, vale para um ponto alto, né? Então, 5 pontos altos, sem nenhuma correntinha, um ponto baixo aqui, dá uma correntinha de base, sem nenhuma correntinha, já venho aqui para as duas correntinhas de base com 5 pontos altos. Se vocês quiser por 6, quiser por 4, vocês vão adaptando aí, tá? Para ficar o mais assentado possível aí a peça de vocês. Aí, aqui, um ponto baixo, sem nenhuma correntinha antes nem depois. Então, no Vzinho, eu trabalho 5 pontos altos, e aqui, entre um Vzinho e outro, um ponto baixo sem nenhuma correntinha. Então, essa carreira não vai ter nenhuma correntinha, vou trabalhar até aqui no final, aí eu venho mostrar para vocês como que ficou. Então, cheguei aqui no final, ó, como vocês podem ver como que está a minha peça. Tá bem assentadinha, tá? Então, já tá no final aí também, ó. Então, 5 pontos altos, vem aqui sem nenhuma correntinha, venha nessa uma correntinha de base com ponto baixo. Então, aqui no final, vem de baixo pra cima uma, duas, vem aqui e faço um ponto baixíssimo, tá bom? Então, fiz aqui meu ponto baixíssimo, agora a gente vai tá cortando aqui o barbante, cortem um tamanho legal, assim, que vocês conseguem estar trabalhando com agulha de tapeceiro, né? Que agora a gente estará trabalhando com agulha de tapeceiro. Então, meninas, quando eu chego aqui no final, ó, eu venho e puxo o barbante aqui pra trás, tá? Venho de trás pra frente, assim, e puxo para trás. Vocês podem estar fazendo, se vocês quiserem, a finalização, né, invisível. Mas, ó, nem aparece, né? Então, fica até, nem dá de notar. Aí, agora eu venho com minha agulha de tapeceiro, daí eu venho aqui escondendo o barbante, tá bom? O meu aremate, ó. Eu venho aqui entre alguns pontos, escondendo ele. Então, eu sempre puxo aqui, ó. Eu sempre puxo pra essa direção, que depois eu venho com fio de polipropileno, né? Pra tá arematando. Mas, o aremate, cada artesão tem uma forma de arematar. Eu dou uma puxadinha pra frente e depois eu puxo pra trás, pra ele não ficar puxado aqui na finalização. E aqui embaixo, ele já tá escondido, né? Então, ó, já escondi meus aremates. Na frente, ela ficou dessa forma aqui, ó. Então, ficou dessa forma aqui na frente. E agora, a gente vai tá vindo aqui com a vela, tá? Então, eu tenho a minha velinha aqui. E vou estar vindo fazendo o aremate com o fio de polipropileno, que já tem videoaula aqui no canal, ensinando vocês a fazer o aremate com fio de polipropileno, tá bom? Mas, então, agora eu vou vir com o meu fio de polipropileno, estar arrematando aqui a minha peça. Eu venho aqui, dou uma erguidinha, derreti o fio de polipropileno, venho entre os pontos e aplico. Então, a parte em cima, depois que eu já coloquei o fio de polipropileno. Aqui é a mesma forma, ó. Eu abro entre os pontos, venho, direito meu fio de polipropileno. E venho aqui, ó, entre os pontos e aperto pra baixo, tá? Tem que cuidar só pra não queimar o dedo. Já está aqui, ó, a arematada. Agora, eu venho aqui e já posso cortar, tá? Corto aqui no pezinho, ó. E corto aqui no pezinho.
Então, ó, nem dá de ver aonde que tem o aremate, né? Ficou bem certinho aqui o meu aremate. Ficou dessa forma, ó, bem bonitinho. E aqui ficou o nosso descanso de copo. Até mesmo dá para um descanso aí de xícara, porque a medida ficou bem legal. Eu dou aqui para as minhas clientes, né? E elas amam. Então, meninas, se vocês por acaso estarem fazendo a minha videoaula, me marquem lá no Instagram, que dessa forma estarei vendo e também estarei compartilhando, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu comentário aí embaixo falando pra mim se vocês gostaram, se deu certo no ponto de vocês, que eu vou amar saber. Eu espero vocês no próximo vídeo e na próxima aula. Um grande beijo e tchau!